Engenheiro agrônomo eu sempre quis ser, desde pequena sempre foi essa ideia, esse objetivo. Os meus pais, eles vieram de família de agricultores, né? E eu acho que passou um pouco essa vontade de trabalhar no campo, de desenvolver técnicas e conhecer um pouco mais. Eu me formei na Federal do Paraná, fiz agronomia lá. E logo depois de formada eu trabalhei um período, mas logo na sequência eu já fiz meu mestrado no Rio Grande do Sul, em Pelotas, na área de entomologia, e depois vim aqui para São Paulo fazer o doutorado. Atualmente eu estou no último ano do doutorado em entomologia aqui na USP. Eu trabalho com um inseto que ele ainda não é um problema no país. Mas a minha pergunta inicial realmente era, esse inseto é problema? Ele pode ser um problema? Porque a gente tem uma doença hoje no mundo, né, na Europa, nos Estados Unidos, e é uma doença muito importante para olerícolas, que a gente chama. Então, batata, tomate, cenoura, todas essas plantas são acometidas por essa doença. E ela é causada por uma bactéria. Então, essa bactéria ela pode ser transmitida por sementes ou por insetos. E esses insetos são de um grupo bem específico, que a gente chama de psilídeos. E esses meus estudos com os insetos, que podem ser vetores, eles são importantes porque esses insetos, esses psilídeos, eles são muito pouco conhecidos no nosso país. Então, o meu trabalho inicial foi isso, procurar por essa bactéria nos campos, e a partir do momento que a gente detectou que a bactéria não estava no campo, a gente acionou o Ministério, foram feitas barreiras quarentenárias, né? Então a bactéria não pode entrar no país. Mas a segunda pergunta foi, e a gente tem insetos que poderiam ser transmissores, né? Esse é basicamente o meu trabalho de doutorado, é tentar descobrir se a gente tem esses insetos no campo, quem seriam esses insetos, algumas espécies que a gente detectou no campo, será que elas têm potencial biológico para serem insetos vetores dessa bactéria? Eu acho que o primeiro ponto a gente já alcançou, que foi realmente conseguir com o Ministério esse início de uma barreira mais forte quarentenária. Então esse foi o principal ponto e eu acho que a gente já cumpriu isso muito bem. A gente tem uma barreira agora forte, então todo o material, por exemplo, de semente, que também é uma forma dessa bactéria entrar no país, já está sendo fiscalizado pelo Ministério. Então agora a gente precisa só ficar de olho nos campos mesmo. Todo o conhecimento que a gente tem hoje veio de alguém que se perguntou o que é isso, por que isso está acontecendo e como posso resolver. Então eu acho que a ciência move o mundo. A gente deveria começar a expandir um pouco mais os horizontes e pesquisar as coisas antes delas acontecerem. Ter um pouco mais essa visão de futuro, né? Eu acho que um bom professor que faz uma boa pesquisa, ele é muito inspirador, né? Então, desde o início eu sempre tive a sorte de trabalhar em laboratórios em que meus professores sempre foram muito motivados e eles sempre tinham aquele brilho no olho mesmo, né? Eu acho que é importante para a pessoa saber que se ela quiser entrar nesse mundo, ela vai ter que realmente se doar. Muito, muito, muito. E aí o meu conselho é, procure o laboratório da faculdade, que é o que está mais próximo, tente um estágio ali, e assim que possível, tenta mudar também de laboratório e para outros lugares. Uma coisa que eu acho que foi importante para a minha carreira até agora foi realmente sair do lugar. Eu nunca fiquei no mesmo laboratório, tentei sair da universidade para conhecer o máximo de pessoas possíveis e o máximo de realidades também.